Se você é uma pessoa que tem dificuldade para formar frases em inglês, manter uma conversa longa, fazer parágrafos longos, escrever e-mails, falar muito em reunião, fica aqui, que esse vídeo vai ser para você. Eu tenho certeza que a maioria das suas dúvidas vão ser sanadas. Você vai evoluir demais o seu inglês a partir disso. É um conhecimento para alunos do básico e intermediário, porém, se você for um aluno do avançado, essa aula também vai ser muito útil para você. Então fique até o final desse vídeo que vocês vão aprender muita coisa boa. Vamos falar sobre 3 coisas que fazem total diferença você saber na hora de formar uma frase. A primeira é que a ordem da frase em português e a ordem da frase em inglês são completamente diferentes. O português, ele é uma língua mais flexível. Ele tem uma flexibilidade maior em relação à ordem das palavras. Então, por isso que nós, por sermos falantes do português brasileiro, a gente vai ter dúvidas também de como fazer essas frases. Se em português eu posso, será que eu posso em inglês? O lado bom disso tem uma única forma de você construir gramaticalmente correta as suas frases. E se você memorizar essa ordem, quando você for praticar, você for produzir linguagem, você for falar inglês, você for escrever inglês, você for praticar, não só ler, ouvir e absorver o inglês, vocês vão evoluir muito mais rápido. Vocês vão errar muito menos também. Que é o intuito de vocês com esse vídeo. Quais são as 4 coisas que fazem com que o brasileiro erre tanto? A primeira é isso. O português ser mais flexível do que o inglês, então a gente não tem essa consciência, a gente não para prestar atenção nessa ordem. E a gente tenta traduzir tudo ao pé da letra. E aí você vê que tem coisa que fica em ordem diferente, tem coisa que fica ao contrário, tipo o adjetivo e o advérbio. Então essa é uma grande diferença também entre português e inglês. O adjetivo e o advérbio, eles ficam numa ordem invertida do que você normalmente costuma falar em português. Então você fala big car, grande carro. E em português você fala carro grande. Os advérbios também, que você usa para modificar os verbos. A gente tem advérbio de tempo, lugar, enfim, também fica numa ordem diferente. A gente tem um problema que a gente costuma adicionar pronomes que não tem nada a ver com o objeto. O que é o objeto? Eu vou explicar com mais calma no próximo tópico, mas é onde você vai adicionar os detalhes da frase, no final da frase, para ser mais específica, depois do verbo. Então isso também faz com que a gente confunda muito. A gente acaba colocando alguns pronomes que tem a ver com o sujeito, até pode ter a ver com o verbo. Que você pode errar ali, porque pronome para usar com substantivo teria que ser com o sujeito. E quando você for usar pronomes no objeto, eles também são diferentes. Que é quando você usa me, us, them, né? Isso confunde muitas pessoas. E adicionar informações necessárias entre o verbo e o objeto. A gente está falando um pouco disso, de adicionar informações necessárias com pronomes, mas você pode errar também tentando colocar o máximo de informação possível dentro da frase. E aí você pode falar coisas que não eram necessárias para aquela informação que você quer passar. Às vezes não era necessário você falar do quando, com quem. Você tem que saber mesmo como você forma as suas frases. Então isso é outra coisa que faz com que nós, por sermos falantes do português brasileiro, de novo, a gente comete esses erros. Então, o maior erro de todos, eu diria, nessa lista aqui, é traduzir ao pé da letra. É o maior erro de todos. Porque se você não sabe que português e inglês têm uma ordem diferente, em inglês você tem uma ordem específica para saber, dificilmente você vai acertar de primeira. Por isso que a gente tem que estudar essa parte da estrutura de frase para com que faça sentido na hora que você for produzir linguagem, que nem eu falei. A gente produz linguagem quando a gente fala e quando a gente escreve. Não traduzam ao pé da letra, gente. Por favor. Se vocês forem assistir os outros vídeos aqui do canal, eu falo isso em todo vídeo. Por quê? Porque a gente vai no automático às vezes. Não é nenhuma coisa que você não sabe, você até sabe.
isso que você tem que fazer. Porém, você tá ali no automático, às vezes você tá cansado, tá distraído, e aí você acaba errando isso. E não adicionem mais informações do que o necessário para aquilo. A gente erra muito tentando acertar, principalmente em gramática. Então, sejam objetivos, né? Entendam exatamente o que você quer falar. Nem que você precise formar 3 frases simples, seguindo a estrutura mais básica, que é sujeito, verbo e objeto. Então, o que você vai pensar? O sujeito é o quem, né? Quem está fazendo alguma coisa. O verbo é a ação, faz. E o objeto vai ser o quê? O que você tem que pensar na hora de formar uma frase? Quem faz o quê? Quem, sujeito, faz, verbo, o que, objeto. É isso. Você pode se comunicar com qualquer pessoa, falar sobre qualquer assunto, desde que você siga essa frase de sujeito, verbo, objeto. Como que você vai fazer uma frase mais detalhada? Como que você vai fazer um parágrafo? Você vai escrever um artigo denso, comprido, com diversas páginas, só seguindo sujeito, verbo e objeto? Não. Quando você quer adicionar mais detalhes na sua fala, você precisa seguir uma ordem. E qual que é essa ordem? Quem faz o quê? Sujeito, verbo e objeto. Quem faz o quê? Como, quando e aonde. Como eu vou completar? Como, quando e aonde. O que são esses complementos? São advérbios, são expressões de tempo, nomes de locais, às vezes nomes de pessoas, porque você vai colocar quem. Então, qual que é a ordem? Quem faz o quê, como, quando e onde. Ok? É isso. Quem faz o quê, como, quando, onde. Se você quiser fazer uma frase super detalhada, você tem que seguir isso. Se você tiver mais coisas que você quer adicionar, além desse como, quando, onde, o que você vai fazer? Outra frase. E o que é um parágrafo? São várias frases unidas por conjunções. As conjunções, que provavelmente você já deve ter estudado, e se você ainda não estudou, são palavras como but, and, for, enfim, para juntar frases. Você vai formando parágrafos mais longos, realmente um texto comprido, com várias páginas, que nem eu falei. Então, esse é o conhecimento que você precisa para você conseguir formar uma frase bem estruturada, certinho. Você vai usar advérbios ali na forma, how, né, como aquela ação é performada, quickly, rapidamente, slowly, vagarosamente, patiently, pacientemente. Advérbios de tempo e lugar dão ênfase quando colocados antes do sujeito. Então, quando que eu vou poder mudar essa ordem? Nem tá aqui, são ordens de frases mais avançadas. A gente tem aqui primeiro a frase mais detalhada. Frase básica mais detalhada, com todas as informações que eu quero e posso passar, de acordo com aquela informação que eu tenho no momento. Quando eu quero dar ênfase a uma parte dessas informações, eu vou colocar, seja um advérbio, seja o nome do lugar, seja até uma frase inteira, uma ação inteira. Aqui nesse terceiro exemplo, eu vou colocar no começo, separada por vírgula, para a gente colocar ênfase nesse pedaço de informação. Então, por exemplo, last week, Rob enjoyed his trip very much. Qual é a ênfase aqui? No fato que aconteceu last week, semana passada. In Athens, restaurants stay open all day. Qual que é a ênfase aqui? O lugar que aconteceu. In
Athens. Em Atenas. Em Atenas. Atenas. Não sei agora. To avoid getting sunburned. Então, uma ação inteira para evitar se queimar do sol. He wore a lot of sunscreen. Então, aqui eu tô enfatizando why. Por quê? Por que que ele usou um monte de protetor solar? He wore a lot of sunscreen to avoid getting sunburned. Então, essa é a segunda dica de fazer uma frase mais avançada, que é você colocar alguma coisa no começo, separada por vírgula, pelo amor de Deus, para você dar ênfase num pedaço de informação, seja porque, como, quando, enfim, aonde você coloca ali no começo. E vamos supor que você tem várias informações da mesma coisa na frase. Eu já falei, ou você forma outra frase. Eu tenho duas informações sobre o tempo, eu tenho duas informações sobre o como, tenho 3 informações sobre aonde. Eu coloco tudo na mesma frase. Aí vai depender do seu contexto, vai depender do que você tem ali para construir. Se forem informações que fazem sentido juntas, você vai colocar na mesma frase. Se forem informações que não fazem sentido estar juntas, aí você separa outras frases, coloca mais para o final do parágrafo. Escrever é sempre isso. Escrever, você organizar o seu raciocínio para aprender uma língua, é sempre isso. Você vai pensar qual informação que eu estou colocando aqui nesse texto, estou colocando aqui nessa apresentação, nessa minha fala, faz sentido estar perto uma da outra. Dessa forma eu vou saber se eu junto tudo numa mesma frase, e aí eu posso aplicar essa terceira regra aqui, ou eu vou só seguir com frases mais longas, outros detalhes, outros focos, outros sujeitos, enfim. Se eu tenho, por exemplo, mais informações de tempo e de lugar, eu vou descrever do menor item ao maior. Essa frase aqui é ótima para a gente entender isso. She was born in Manhattan at noon on Christmas Day in 1998. Então a gente tem 3 informações sobre o tempo nesta frase. Uma informação sobre o lugar. Todas fazem sentido juntas, todas na mesma frase, mas descritas do menor item para o maior. Então, menor item de tempo: horário, data e ano. O dia, né? A data e o ano. Então, quando você for obrigado, ou quando você estiver organizando ali, escrevendo, enfim, de colocar tudo junto numa frase só, você vai ter que seguir essa ordem do menor item para o maior. E a outra dica, se você quiser dar ênfase àquela informação, você vai colocar tudo no começo. Certo? Essas são as dicas mais básicas para você que está aprendendo agora inglês, ou para você que já tem essa dificuldade de formar frases. Se você seguir isso aqui, sucesso. Sua vida vai ser sucesso. Você vai ver que você vai... Porque eu considero sair do básico para ir para o intermediário muito mais difícil do que do intermediário para o avançado. E aprender a formar frases, você ali, quando você é pré-intermediário, quando você é básico, você aprende. E é essa formação de frases, formação de parágrafos, que faz total a diferença pra gente. Só recapitulando, o que você tem que evitar quando você for formar uma frase, ou você for tentar traduzir uma frase? Não traduza literalmente, nem o que você for dizer, nem o que você está ouvindo ou o que você está lendo. Não traduz literalmente, porque você vai acabar errando 90% das vezes. Por que isso vai acontecer? Porque a ordem do português é completamente diferente do inglês. O português é mais flexível. Acabou. A gente aceitou isso, a gente vai memorizar as regras, vai ficar muito mais fácil. Tá? Prestem atenção nos pronomes. Pronome só vai ser para o sujeito ou vai ser para o objeto. O adjetivo e o advérbio ficam ao contrário,
normalmente, na ordem do português. E se você souber a ordem, sujeito, verbo, objeto, como, quando e aonde, você consegue fazer uma frase complexa, detalhada e que vai te ajudar aí no seu trabalho, te ajudar quando você estiver viajando, se você está morando fora, para você conhecer pessoas novas. Eu tenho certeza que se você praticar tendo essa estrutura de frase em mente, daqui 2 meses você é outra pessoa no inglês. Tá bom? Então coloque isso em prática. Por favor, não traduzam literalmente. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo se você gostou. E até a próxima aula.